vai lutar pra classificação geral, hein? Porque o Palmeiras vai tomar uma ataca, vai ficar com 9 pontos, São Paulo com 10. Como é bom ser Zubalover, hein? Meu Deus, como é bom ser Zubalover. Você só mudou o jogo por causa da expulsão, na minha modo de ver, porque o time acaba jogando fora de casa. Agora, ontem... o time jogando fora de casa. O torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui no debate do Jogo Aberto. Pessoal falando sobre a vitória, a grande vitória do São Paulo ontem fora de casa contra o Alianza Lima, 2-0. André Silva foi o destaque da partida, marcando os 2 gols. Ele que está vivendo um grande momento. São Paulo, líder do seu grupo, tá de boa, tá tranquilo da Libertadores. Já deixar os créditos ao canal oficial do Jogo Aberto. Você, torcedor do São Paulo, tá chegando por aqui, ainda não é inscrito, se inscreva. Nos ajude também deixando aquele like no vídeo, mas agora sem enrolação. Bora pro vídeo, galera. Aquela olhadinha básica pra gente absorver mais do grupo do São Paulo, que lidera com 10 pontos, Ronaldo Giovanelli. Olha. O Libertad vai entrar em campo ainda, fora de casa, contra o Tajeres, tem 6 pontos. O Alianza Lima estacionou nos 4 pontos e os argentinos não fizeram nenhum ponto na Libertadores até agora. Cicinho, para você, qual é o grande destaque dessa vitória fora de casa importantíssima? O grande destaque é o Zubeldia. Vocês acharam que eu ia falar o quê? Volúvel, volátil. Não, o Zubeldia. É assim, o Zubeldia tem deixado claro a questão da ideia dele para o São Paulo, né? Tá, sem sombra de dúvida, está priorizando a Copa Libertadores, até pela maneira na qual a equipe se comporta dentro dessa competição. O São Paulo tem criado cada vez mais essa identidade copeira. Eu não tenho problema nenhum em falar que algum tempo atrás queria a cabeça do Zubeldia pela postura que o São Paulo estava tendo fora e dentro de casa. Mas já noto um São Paulo diferente, um São Paulo mais brigador, mais entendedor da competição. Tanto é que, quanto o Alianza Lima, não sofreu. O São Paulo poderia ter aplicado 5, 4 gols perdidos aí, que poderia ter feito. Vai de cabeça, Alves. Por favor, faz seu primeiro gol na Libertadores. Tira toda a pressão. Tô com medo de bater na trave, eu acho. Então, que medo, mas você tem que beijar a trave. A Libertadores é competição que tem que, se precisar dar uma cabeçada na trave, você vai dar porque é isso daí. Então o São Paulo tá de parabéns, o Zubeldia. E aí, como é que faz, Ronaldo? O São Paulo tá jogando demais na Libertadores. Não, parabéns. E outra? O São Paulo não vai ganhar a Libertadores, mas vai ganhar o troféu sofrimento. Porque, e outra? Por que, mas que sofrimento? Porque toda hora sofre. Toda hora sofre. Ai, sofre. Mas você achou que o São Paulo sofreu São Paulo não ontem? sofreu. E outra, vai lutar pra classificação geral, hein? Porque o Palmeiras vai tomar uma ataca, vai ficar com 9 pontos, São Paulo com 10, tem 2 jogos em casa, tranquilito. Olha o tricolor decidindo no Morumbi. Aí fica impossível, irmão. Um destaque, o Juan, o moleque marcou o Guerreiro de uma forma... É que assim, o Guerreiro e o Barcos, muito bem. O Guerreiro e o Barcos também, você não precisa de tanta dificuldade pra marcar eles, que os caras estão em final de carreira. Tava com medo apesar que eu falo assim, o time do Alianza Lima não é tudo isso. Tanto é que aqui em São Paulo era pra ter ganho de 3, 4-0. Tanto é que mostrou isso aí jogando fora de casa. Então não é o jogo de São Paulo, é o melhor futebol. Calma também, viu? Mas, gente, sabe o que eu penso? O grupo tá formado, você tem que ganhar dos adversários que se apresentam. E muita gente dizia, será que ganha fora de casa, lá, jogadores experientes, saiu o Guerreiro, entrou o Barcos. Só que o São Paulo fez a sua parte e já estava bem antes da expulsão, que facilitou 24 do segundo tempo. Aí o São Paulo administrou e ainda fez mais um gol. E outro, o Zubeldia usou as substituições, ele tirou alguns jogadores e colocou Lucas, colocou Luciano. Traz um outro peso. No entanto, que o Lucas participou da expulsão do defensor. O Luciano deu assistência para o último gol. Então, assim, é um São Paulo competitivo. É isso aí, vamos falar mais do São Paulo daqui a pouco. Tem Ronaldão, mas por que não tá tão alegre quanto segunda-feira? Por que não tá tão louco, tão animado, tão cheio de DVD? Eu falei que era na nuvem, era moderno. Tô indo pra você e fiquei pensando numa coisa. No quê? The King of the Power, the Man, the Man, você tá parecendo uma pastora, menino. The King of the Man, the Power, the Man, Você desvia bem o assunto, eu te admiro. Não, eu vou falar com você. Você tá com Você tá se protegendo do quê? Você pegou um porrete, eu já vou, né, precaver aqui, né? Eu estou hoje muito tranquila agora. Vou mostrar uma pessoa
que está orgulhosa, exultante, porque ele é o autêntico defensor de Luiz Zubeldia neste programa. Irmão, não, porque eu vi o seu irmão aí, tá pálido. Não, tô falando de Marco Aurélio Cunha. Este homem experiente, sapiente e nunca inconveniente. Olha aí, que já salva de palma para o Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Bonita camisa, doutor. Obrigado. Ela tem um padrão que se lembra alguma coisa, né? Hoje, líder da Libertadores por pontos corridos, né? Se for analisar todo mundo, né? 3 vitórias fora, coisa que há muito tempo não... Acho que eu não me lembro de ter acontecido. Então, nunca tinha acontecido com o São Paulo na fase de grupos, até hoje. Nunca tinha acontecido. E hoje, se eventualmente o Palmeiras empatar, o São Paulo tem mais saldo de gols que o Palmeiras. Então... Nós estaremos no cadeirão da Libertadores, se é que ele existe. Que cadeirão é esse que eu desconheço? Nós vamos inventar aqui, né? Mas confiante no trabalho do Zubeldia, feliz com a rodada e vamos ver hoje à noite. A virtude de um homem se intensifica, aparece com força quando ele reconhece, quando ele olha as coisas sobre outro prisma e aí ele muda de ideia. Esse é o caso de Cicinho. Cicinho tem nos dado lições este programa. Cicinho, como é bom vencer na Libertadores. Eu gostaria tanto de estar na sua situação. Tudo isso resumindo o que a Renata quis falar. Humildade. O quê? Reconheci. Ai, gostei! Só se for humildade. Reconheci, mas domingo tem Palmeiras. Tá com medo. Zubeldia, vamos lá, Zubeldia. Parabéns. E vai tricolor, né? Como é que faz? Nós estamos jogando demais. Olha o Cicinho. Jogando demais. Chico Garcia, Chiquito. A verdade, você não, mas eu tô ficando velha, Chiquito. Não adianta. Olha, quando eu ouço, vejo e acompanho certas coisas, eu penso... Ai, ai, ai. A diferença não é tão grande, não. Tamo junto. É que você não tá ficando velho, você tá ficando velho, bebê. Chiquito, quando não é o assunto futebol, você é lindo, é um ótimo pai, é maravilhoso, inteligente. Hoje eu estou assim, generosa. Mas é isso. Quando Quando nossos times não jogam, a gente fica bem, né? Mas o meu hoje pega o Atlético de verdade, que é o Atlético Grau. Já O provou. Atlético de verdade. Você tá provocando lá em Minas, hein? Você já distribuiu provocação agora. Ele chegou cedo, ganhou a estrelinha, veio trabalhar hoje bem cedo na Band. Sgarbi, um coração pra você. Nosso Cinderela. Mais que um coração pra você, um coraçãozão pra você, pros meus amiguinhos também, um coraçãozinho pra cada. Como é bom ser Zubalover, hein? Meu Deus, como é bom ser Esses cavalos aí. Parafraseando Cícero João de César. É bom ser volúvel às vezes. É você, é bom ser volúvel. Quem é esse cidadão? Cícero João de César, mais conhecido como Cicinho. Que nome! E uma informação, Ronaldo, hoje é o dia do silêncio. É sério, dia do silêncio. Então, se o Ronaldo puder ficar quieto hoje, eu agradeço. Tá bom? É isso aí. Você quer responder? Eu vou trazer um machado pra cortar a asa desse cavalo. Não, Machado não. Machado não é uma boa palavra. Ou senão Deixa o Machado pra lá. Tem maior moral pra ele vir que você cortar o pé. Que velocidade no raciocínio, né? Você viu, Cicinho? Eu tô aqui pensando, o Machado já corta Roger dos dois lados. Machado já me veio na cabeça. É ele mesmo. Machadismo. Agora, sai. Roger, agora é a vez de Edu Draceira. Este homem que analisa futebol com inteligência, com coerência, com paciência. O conde do futebol, conde Drácula. Edu, quem te viu, quem te vê, hein? Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Não entendi, me colocaram de vermelho. Entendi. Puxa saco, tem que Não, hoje é o seu melhor dia no jogo aberto. Me colocaram por causa do América de Cali, né? Foi por causa disso? Então hoje tem Palmeiras. Foi bem verdão. Você viu que ele falou América de Cali? Libertadores. Não, isso é puxa saco, velho. E não adianta o doutor secar, Cicinho secar, o Sgarbi. Fica tranquilo que a gente vai ser o líder da competição hoje, que a gente vai ganhar. Pode ficar tranquilo. Que coisa, cada um com seu cada qual. Ô, Chico, o que você falou mesmo sobre o adversário do Grêmio hoje? É o Atlético... Você quer de mudar de ideia? O Atlético de verdade, o Atlético Grau. Ninguém aqui ganhou do Atlético Grau, só eu. Ui! Só eu. Everton, pega essa aí, segura essa. Chiquito, o pombo foi direto pra Minas. Boa tarde. Nem eu aguentei. Então, Renata, o cara tá comemorando uma vitória. Parabéns pelo título de ter ganhado do Atlético. Ó.
Ganhei do Grau e do Mineiro. Não vai passar disso. Everton, vencer é uma coisa boa. Quando você não vence, é melhor empatar, que o diga o Dorival Júnior. Sgarbi, São Paulo 2-0 no Aliança Lima, fora de casa, muito bem encaminhado para a próxima fase, o tricolor paulista. É interessante que o São Paulo está demonstrando que sabe jogar Libertadores. Pô, 3 vitórias fora de casa, não comparando, pelo amor de Deus, os dois treinadores. Mas nem na época do Tele, por exemplo, que foi a melhor época da história de São Paulo conseguiu esse feito. É muito difícil, né? Não, então tem que enaltecer. Claro que tem que enaltecer. 3 vitórias fora de casa, você tem jogadores, por isso que eu sempre discordei muito do papo de o elenco do São Paulo é muito curto, é muito ruim. Não é. Tá vendo que apostando na molecada um pouco, Matheus Alves ontem pra mim, lógico que a galera tá falando de um gol também que ele poderia ter feito, só que foi muito bem em 2 lances. O do Ferreirinha, que estava milimetricamente ali impedido, e o que ele deu assistência para o André Silva. São jogadores que estão entrando e dando conta do recado. O próprio André Silva, tendo oportunidade, fazendo gol, artilheiro de São Paulo no ano, tá muito bem. O Juan Tressoldi na zaga, jogador que era muito questionado, fez um jogaço ontem mais uma vez. O Edu elogiou aqui. Anulou o Guerreiro ontem, fez um jogaço, um grande jogador. Então são jogadores que o Zubeldia tá testando e estão dando conta do recado. Estou gostando muito. São Paulo na Libertadores, que tem que ser o principal foco. Bem, o Luciano entrou bem ontem também. Entrou no final do jogo bem ali na assistência para o André Silva. Então estou muito satisfeito com o São Paulo aí na competição, que tem que enaltecer o treinador, o elenco, os jogadores estão dando conta. Muito bem o tricolor. Marco Aurélio Cunha, sua vez agora, uma vitória fundamental que traz tranquilidade, que deixa o time muito mais atento à Libertadores. O que eu posso falar para esses meninos aí é que eu já sabia, né? Você sabe. Nossa, mas o senhor vai continuar batendo até essa quando? Essa é a sua bandeira. Que mágoa é essa? Nós já reconhecemos. Agora aguenta, Eu já sabia, né? Vamos torcer para dar certo. Se der errado, você tá lascado, viu, doutor? Não, ok, eu vou assumir, eu vou admitir quando eu estiver errado. Mas um grande jogo do São Paulo, jogo consistente. Eu falei que o São Paulo estava classificado já antes dessa partida, você lembra? Falou mesmo, e foi chamado de homem com soberba. Isso, soberba não, futebol. Você sabe que o time é melhor do que esses que estão aí. Porque o time agora, era ruim. Na próxima fase, dependendo é importante fazer a melhor pontuação para ter o segundo jogo até a semifinal em casa. Isso joga muito também. E aí, claro, pega um jogo difícil, pode cair, porque futebol só ganha um. Mas o rumo está sendo muito bem planejado, muito bem feito pelo Zubeldia. Zubeldia, conte comigo. Chico Garcia, como é que você avalia esse São Paulo? Não vem agora aquela coisa lá, mas o grupo não é tudo isso, porque o Tadjeres era um problema para o São Paulo, o Aliança Lima empatou aqui, por exemplo, e o Libertad estava liderando há pouco tempo. Não, essa vitória tem que ser valorizada, porque se a gente olhar só o resultado, daqui a pouco pode achar que o São Paulo teve facilidade e no começo do jogo. Venceu depois da expulsão, Lima, né, Chico? Não teve uma expulsão aí? Não, mas já foi bem depois, já estava ganhando de 1-0. Foi no segundo tempo. Só para lembrá-los. Para os outros vale a expulsão, né? Para os outros vale. Que é isso, violência? Eu acho que o São Paulo, que é isso? Vou ter que trabalhar o São Paulo se impôs no jogo. O São Paulo se impôs no jogo, como vem se impondo na Libertadores. E é isso, vai ganhar. Mas você tem que falar, Chico. Alguém tem que falar que teve expulsão, Chico. Mas já estava 1-0, né? Aí, a expulsão tá na tela. Olhe na tela e vê. Isso é pra expulsão, menino? Não é não. Presta atenção, Chico. Você tá discutindo essa expulsão? Você não quer? Não. Então acabou a discussão. Não, gente. Na boa. Mas não, eu tentei, bebendo. Então, tá bom. O São Paulo abriu o placar no primeiro tempo, voltou para a segunda etapa, continuou melhor, veio a expulsão, aí ele administrou, criou o Ferreirinha, teve gol anulado. Poderia ter ampliado o placar antes. Mas aí o André no final... Ia ter uma tanga aí no programa depois no nosso. Mas o Zubeldia... Aí craquidade de tanga, eu não vou ver, não. Mas é loucura, né? Sai fora! O Zubeldia, ele passou por uma instabilidade que ele estava praticamente demitido no próximo jogo. E, de repente, não só pela torcida, tá? Porque as informações vinham de que internamente o São Paulo estava... e aí talvez a multa rescisória, né? A multa, não, vamos deixar. E aí você tem que entender. Às vezes o resultado não vem, doutor, o doutor sabe disso. Mas você sabe que ali tem um trabalho. E que ali na sequência esse cara vai se reorganizar. O Abel Ferreira é um caso no Palmeiras, né? Tem pressão. Mas os caras sabem que ele vai reorganizar o time, como aconteceu. O Zubeldia foi a mesma coisa. E aí, alguém quer se manifestar? Eu quero, vou falar da expulsão. Eu tô de novo, mas você não falou que o assunto estava encerrado? Só mudou o jogo por causa da expulsão
na minha modo de ver, porque o time acaba jogando fora de casa. Agora, ontem... o time jogando fora de casa, a expulsão... Toma 6 gols, não pode. O time que joga fora de casa, tomar 6 na arena, não pode. A expulsão na tela... Quem tomou 6? Se você provar que alguém... Eu nunca mais brigo com você. Só valeu 4. Ah, bom! Mas tomou 6. Tomou 6. Eu também fiz 5 no Maracanã e não valeu. Tropeçou sozinho e o cara deu cartão. O Chico não quer explicar. Não, mas é os 4 Ds, ô Ronaldo. Ali, ó, o Lucas ia em direção ao gol e o defensor estava atrás dele. Agora você está falando que esse movimento que ele fez era para ele ficar girando que nem peão e ser expulso. Por que a gente está escutando o Ronaldo? Não posso falar uma coisa? Eu achei a vitória eu achei mais tranquila essa vitória contra o Aliança Lima do que a do Libertad. Verdade. Achei essa vitória mais bem administrada, mais bem construída. Ele girou o elenco, ele foi dando minutagem, foi organizando. Eu acho que essa vitória, ela é bem emblemática, ela é bem significativa. Por isso tem que valorizar, Renata, porque assim, Libertadores, independente do adversário, a gente viu tantas surpresas já, né? Fortaleza sendo surpreendida, em casa. Flamengo, o próprio Botafogo enfrentando tantas dificuldades. Então, por mais que a equipe seja tenha menos qualidade, a equipe que tem mais qualidade, ela é encarregada de tornar o jogo fácil. E foi isso que o São Paulo fez nesse jogo contra o Alianza Lima. Verdade. Entendeu? O São Paulo, a postura do São Paulo, diferentemente do que aconteceu aqui no Morumbi, o São Paulo não colocou o pé no freio. O São Paulo sempre acabou mantendo. Foi legal. Não, PSG, até mesmo com as substituições. Lima, isso foi legal. Mas manteve porque estava com a mais. Sim. Não, para de falar disso, cara. Ninguém tá falando que Libertadores já. Mas isso você já acabou a Libertadores. Acabou pra você a Libertadores. Só que, ó, foi legal. Outra coisa legal do Zubeldia ontem, o Zubeldia na coletiva, ele reconheceu, falou, pô, lá no jogo contra o Alianza Lima no Morumbi, eu errei. Ele falou que errou. Ele achou que tinha ganho o jogo. Ele achou que já tinha ganho. Ele tá fazendo um grande trabalho na Libertadores. Rodando elenco, como falou o Cicinho. E tem uma situação... Renato, olha isso que ele tá falando, Renato. Olha isso, esse menino. Esse trabalho na Libertadores. Doutor, tira o remédio O cara, dele. quando reconhece o erro, é bonito também. Mas a questão é o seguinte, talvez se o Zubeldia, naquele jogo, tivesse falado, olha, eu errei, assumo a responsabilidade, a postura de muitos, como nós reconheceríamos... Não, vocês teriam pedido a cabeça dele imediatamente. Eu tô falando talvez. Eu tô falando talvez. Naquele momento, se ele assumisse isso, ele ia demonstrar fragilidade, vocês iam pedir pra sair. Talvez não. Talvez não. Quando a pessoa mostra fragilidade, qual que é a primeira postura? É o quê? É você abraçar. Vem cá, tadinhozinho. Agora eu quero ver a atitude dele, o Zubeldia, com relação ao Arboleda. Porque o Mulei não tá jogando muito bem, Juan. Ele vai tirar o menino agora pra colocar o Arboleda? Vai. Arboleda vai. Porque ele tem que ter. Quem ganha mais tem que jogar, filho. Sabe aquela história de carregar o piano, o cara que faz o que a gente chama de trabalho sujo? Não tirou o Flaco Lopes pra pôr o Ninguém fala menino? do Marcos Antônio, porque o Pablo Maia, quando saiu, parecia, na minha opinião, era um problema muito complicado de ser solucionado. Alisson e Pablo Maia juntos funcionam demais. Só que agora o Marcos Antônio tá jogando bola, Tá gente. jogando muito Então, bola. aí quem que sai? O Pablo Maia entrar. O bom é ter mais opções. O Pablo Maia está muito longe do nível técnico que ele tem. Porque ele tem que recuperar, como o Lucas. O Lucas está no banco. O Lucas não saiu jogando. E o Lucas foi sensacional. Mas o Lucas vai jogar domingo contra o Palmeiras? Você acha? Se jogar naquele gramado lá, né? Aquele gramado que machucou. É por isso que nós temos o Beldinho, não quero nem saber, né? Tá jogando demais. O quê? Vai lá, Renato. Você é caro. Ô, Cici, você tá ficando ligeiro, hein, Cici? Já que o Cicinho... É isso, torcedor tricolor. Grande vitória do São Paulo ontem, fora de casa. Uma boa atuação do São Paulo, né? O São Paulo fazendo uma bela campanha na Libertadores. O ano passado o São Paulo, por pouco, não chega à final naquela partida contra o Botafogo, né? Uma partida ali que teve um gol mesmo perdido ali do Caleri, um gol incrível que ele acabou perdendo. E o São Paulo, por pouco, o ano passado não chega na final, com um elenco bem inferior ao do Botafogo, né? Que foi o campeão da temporada passada na Libertadores. Mas esse ano o São Paulo muito bem novamente, né? E o time, o Zubeldia, achando soluções, mesmo sem algumas opções ali, né? O Lucas ontem jogou mais pouco tempo, o Oscar ainda não está à disposição, o próprio Caleri também, né? Que está fora, mas assim mesmo o Zubeldia conseguindo fazer um bom trabalho, o Pablo Maia também que está fora, ele está voltando agora, né? O Luiz Gustavo também, são muitos desfalques aí que o São Paulo está tendo, né? E o Zubeldia assim mesmo está conseguindo achar soluções, fazer um bom trabalho. E era um treinador, né, que foi muito contestado aí alguns jogos atrás, mas o torcedor está reconhecendo, e tem que ser reconhecido mesmo o bom trabalho que o Zubeldia vem fazendo
do comando do São Paulo. O time está ganhando casca aí a cada jogo, a cada partida está jogando melhor. E ontem foi uma grande atuação fora de casa. O São Paulo é um time gigante na Libertadores, tem muita história, muita tradição, e ontem não foi diferente, né? Venceu 2-0 e o torcedor está muito feliz e contente, porque o São Paulo está de boa, está tranquilo, está Libertadores, né? Praticamente classificado já para a próxima fase, e aguardar a sequência dos próximos jogos, né? Foi uma grande atuação ontem jogando fora de casa. E tem uma informação importante aqui, né? Sobre o Pablo Maia, como o Pablo Maia antecipou em 6 semanas a sua volta ao São Paulo após a cirurgia. O volante que havia sofrido lesão em fevereiro e só voltaria a jogar no segundo semestre, mas foi relacionado para enfrentar o Alianza Lima. O jogador se lesionou em fevereiro, no dia 26, no mesmo mês passou por cirurgia, recuperado fisicamente e em condições de jogo, ficou no banco de reservas aí pela primeira vez na vitória do São Paulo por 2-0 sobre o Alianza Lima. O São Paulo entende que do retorno antecipado de Pablo Maia o retorno se deve a alguns fatores. O primeiro deles, a cirurgia muito bem realizada. O tricolor acredita que o procedimento foi um bom pontapé inicial para que o jogador se recuperasse mais rapidamente. O que também contou na visão do São Paulo, que foi a condição física de Pablo Maia. O jogador é forte e costuma apresentar bons parâmetros nos treinamentos. Outro ponto decisivo, né, foi o investimento recente do São Paulo em equipamentos de fisioterapia do departamento médico, que ao todo foram cerca de 6 bilhões aí o São Paulo investindo também em equipamentos. E o Pablo Maia, para o próximo jogo, quem sabe, né, ele já pode até jogar, já está à disposição do Zubeldia. Muito bom ver ele voltando, e a gente torce para que o Caleri também, né, que se recupere antes desse prazo estimado aí da sua volta, né, que ele se recupere daqui para o final da temporada, quem sabe ele já volte a jogar com a camisa do São Paulo novamente, já esteja à disposição, mas é aguardar. A verdade é que ontem foi uma grande partida, uma grande atuação, e o São Paulo conquistando esse grande resultado fora de casa, vencendo por 2-0. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o like. Obrigado a você que assistiu até o final, valeu e até o próximo vídeo.